Estudos no Sermão do Monte, capítulo 2. Perspectiva e análises gerais. No capítulo anterior, podemos considerar o pano de fundo e a introdução ao Sermão do Monte. Embora eu deseje passar adiante, precisamos considerar uma vez mais a questão como um todo, antes de entrarmos nos pormenores de suas afirmações específicas. Fazer isso parece-me ser algo realmente proveitoso e extremamente vital. Não estou querendo dizer com isso que estou prestes a iniciar um estudo daquilo que poderíamos chamar de detalhes técnicos. Os eruditos apreciam muito discutir, por exemplo, se o Sermão do Monte, conforme acha-se registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é idêntico ao registro do 6º capítulo de Lucas. Muitos dentre os meus leitores provavelmente conhecem bem todos os argumentos em torno da questão. Quanto a mim, francamente, isso não me preocupa. E, de fato, nem hesito em dizer que não estou muito interessado nessas minúcias, mas nem por isso estou desprezando o valor de uma discussão e estudo cuidadosos das Escrituras conforme esses moldes, mas sinto constantemente a necessidade de advertir a mim mesmo e a todos contra a prática de nos tornarmos tão imersos nos mecanismos técnicos das Escrituras que acabemos perdendo de vista a sua mensagem. Apesar de que nós deveríamos interessar em questões como a harmonia dos evangelhos e problemas afins, repito que Deus nos proíbe de considerar os 4 evangelhos como uma espécie de quebra-cabeças intelectual. Os evangelhos não foram entregues a fim de tentarmos traçar esquemas e classificações perfeitos dos mesmos. Antes foram-nos entregues a fim de que os lêssemos e os puséssemos em prática em nossas vidas diárias. Não tenciono, portanto, gastar tempo na consideração desses problemas técnicos. Tem havido diversas classificações e subdivisões desse sermão, registradas nestes 3 capítulos. Tem havido intensa disputa e argumentação por causa de indagações como esta. Quantas bem-aventuranças existem ali? 7, 8 ou 9? Que outros desperdicem o seu tempo procurando a solução para tais problemas, se assim quiserem fazê-lo, mas a mim, parece que o que realmente importa não são os dados numéricos, e sim que enfrentemos as bem-aventuranças propriamente ditas. Assim dizendo, espero não haver desapontado alguém que esteja interessado por aquele tipo de estudo. Nessa conexão, jamais posso esquecer-me de certo homem que, todas as vezes em que nos encontrávamos, impressionava-me o fato de ser ele um tão intenso estudioso da Bíblia. Suponho que, em certo sentido, assim realmente era, mas a vida dele, infelizmente, andava muito distante daquilo que está escrito nas páginas do Novo Testamento. Não obstante, o seu passatempo era estudar as Escrituras, e é precisamente isso que eu temo. É possível alguém ser um estudioso da Bíblia nesse sentido mecânico, assim como há quem passe muito tempo analisando os escritos de Shakespeare. Algumas pessoas passam seu tempo analisando as Escrituras. Analisar as Escrituras é uma atividade correta, contando que isso seja mantido em posição bem subordinada, contando que se tenha a cautela de não ficar preso a tal ponto que fiquemos interessados somente no sentido objetivo e intelectual. A Bíblia é uma palavra sem igual e não podemos abordá-la da mesma maneira como abordaríamos um outro livro qualquer. Cada vez entendo melhor aqueles pais e santos da igreja de séculos passados que costumavam dizer que jamais deveríamos ler a Bíblia exceto de joelhos. Precisamos ser lembrados disso constantemente ao nos avizinharmos da palavra de Deus, pois, na verdade, ela é a palavra de Deus falando diretamente a nós. O motivo pelo qual acredito que importa considerarmos o Sermão do Monte como um todo, antes de entrarmos nos detalhes,
É aquele perigo constante de perdermos de vista o bosque por causa da árvore. Todos nós tendemos por fixar-nos em certas assertivas particulares, concentrando nelas a nossa atenção às expensas de outra. A maneira de corrigirmos tal tendência, creio eu, consiste em entendermos que nenhuma porção do Sermão do Monte pode ser realmente compreendida, exceto à luz de sua totalidade. Alguns bons amigos meus já me disseram algo parecido com isto. Ficarei mais profundamente interessado quando você chegar ao ponto de esclarecer exatamente o que se deve entender por dá a quem te pede, etc. Isso deixa perceber uma falsa atitude para com o Sermão do Monte. Eles vão direto para as declarações particulares desse sermão. Ora, isso envolve um grande perigo. O Sermão do Monte, se me for dado usar essa comparação, assemelha-se a uma grandiosa composição musical, a uma sinfonia, digamos assim. O efeito inteiro do conjunto é maior que a coleção de suas partes constituintes, e jamais deveríamos perder de vista essa inteireza. Não hesite em afirmar que, a menos que tenhamos entendido e aprendido bem o Sermão do Monte como um todo, não podemos compreender apropriadamente qualquer de suas injunções particulares. Afirmo que é vão, desnecessário e fútil confrontar quem quer que seja com qualquer injunção particular do Sermão do Monte, a menos que esse alguém já tenha crido e aceitado e, de fato, já se tenha moldado e esteja vivendo as bem-aventuranças. É nesse ponto que a ideia da chamada aplicação social do Sermão do Monte às necessidades modernas é completa falácia e exagerada heresia. Com frequência, as pessoas têm feito aplicações dessa ordem. Por exemplo, elas selecionam o aspecto que fala em se voltar a outra face a quem não estiver ferido no rosto. Extrai esse aspecto e isola-no do resto do sermão. E, com base nisso, denunciam todas as formas de guerra como atividades não cristãs. Não quero discutir aqui o problema do pacifismo. Tudo quanto me interessa é mostrar o seguinte: ninguém pode tomar uma injunção particular do Sermão do Monte e procurar impô-la a um indivíduo, a uma nação ou ao mundo, a menos que esse indivíduo, essa nação ou mundo já esteja vivendo e pondo em prática as bem-aventuranças, conformando-se às mesmas. Todas as injunções particulares que haveremos de considerar seguem-se às bem-aventuranças com as quais esse sermão tem início. É isso que eu quero dizer quando afirmo que precisamos começar por uma espécie de visão geral, sinóptica, do Sermão do Monte inteiro, antes de, ao menos, começarmos a considerar suas porções particulares. Em outras palavras, nesse sermão, tudo deve ser considerado em seu devido contexto, se quisermos estudá-lo adequadamente e se quisermos extrair benefícios dessas considerações. E, conforme tenho acabado de frisar, a ordem em que aparecem as assertivas de Jesus dentro desse sermão é um fator que se reveste de capital importância. As bem-aventuranças não aparecem no fim do mesmo, mas no começo. Não hesite em dizer que, a menos que tenhamos perfeita consciência das bem-aventuranças, não deveríamos prosseguir no estudo do sermão. Não temos mesmo o direito de continuar. No Sermão do Monte há uma espécie de sequência lógica. Não somente isso, mas também há, sem dúvida, certa ordem e sequências espirituais. Nosso Senhor não ensinou essas etapas por acidente. A apresentação inteira foi efetuada de modo deliberado. Certos postulados foram firmados e, com base nesses postulados, seguiram-se outras coisas. Destarte, jamais discuto sobre qualquer injunção particular do Sermão do Monte com alguma pessoa, enquanto não estou perfeitamente cônscio e convencido de que essa pessoa é crente. É um erro pedir de quem ainda não é crente que tente viver ou pôr em prática os preceitos do Sermão do Monte. Esperar a conduta cristã da parte de alguém que ainda não nasceu do alto é heresia. Os apelos do Evangelho em termos de conduta, princípios éticos e moralidade sempre estão alicerçados sobre o pressuposto que as pessoas a quem esses mandamentos foram dirigidos devem ser pessoas regeneradas. Ora, isso fica obviado em qualquer das epístolas, sendo igualmente patente no Sermão do Monte. Tome qualquer epístola que você queira. Você descobrirá que a matéria escrita sempre está dividida da mesma forma.
Em primeiro lugar, vem a doutrina, e em seguida há deduções com base nessas instruções. Primeiramente, são exarados os grandes princípios, e então há alguma descrição dos crentes para quem esta ou aquela epístola foi endereçada. E, finalmente, em vista disso, ou porque nisso acreditam, os crentes são, por conseguinte, exortados a pôr em prática certos preceitos. Sempre tendemos por esquecer que cada uma das epístolas do Novo Testamento foi escrita para crentes e não para incrédulos. E os apelos éticos existentes em cada epístola sempre são dirigidos exclusivamente àqueles que já são crentes, àqueles que já são homens e mulheres espiritualmente renovados em Jesus Cristo. Este Sermão do Monte reveste-se precisamente dessa qualidade. Pois bem, procuramos apresentar uma espécie de divisão geral do conteúdo do Sermão do Monte. Uma vez mais, descobre-se que é quase uma verdade a afirmação que cada indivíduo prefere sua própria classificação e subdivisão. Em certo sentido, porque não deveria ser assim? Nada existe de mais fútil do que indagação. Qual é a correta subdivisão e classificação do Sermão do Monte? Há diversas maneiras de subdividir esse sermão. Aquela que mais me parece atrativa é a que dou a seguir. Eu dividiria o Sermão do Monte em aspecto geral e aspectos particulares. A porção geral do sermão ocupa o trecho de Mateus 5, versos 3 a 16. Ali encontram-se determinadas declarações gerais no que concerne ao crente. O restante do sermão ocupa-se com os aspectos particulares da vida e da conduta do crente. Primeiramente, pois, vem o tema geral. Em seguida, há uma ilustração particular do tema. Entretanto, por motivo de conveniência, poderíamos subdividir um pouco mais esse sermão. Em Mateus capítulo 5, versos 3 a 10, temos a descrição do caráter do crente. Em outras palavras, as bem-aventuranças, as quais são mais ou menos uma descrição do caráter geral dos crentes. Em seguida, conforme penso, os versículos 11 e 12 mostram-nos o caráter do crente, segundo e comprovado pela reação do mundo diante dele. Ali nos é dito o seguinte: Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em outras palavras, o caráter do crente é descrito em termos positivos e em termos negativos. Em primeiro lugar, vemos o tipo de homem que ele é, e então nos é informado que, devido àquilo que o crente é, certas coisas haverão de suceder em sua vida. Contudo, continuamos tendo nisso apenas uma descrição geral. Posteriormente, nos versículos 13 a 16, achamos uma explicação das relações entre o crente e o mundo, ou, se você assim o preferir, temos ali uma descrição da função do crente na sociedade e no mundo. E essas descrições do crente são enfatizadas e elaboradas depois do que, por assim dizer, essas descrições são sumariadas na forma de uma exortação. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até ali, temos a descrição geral do crente. Sugiro que, daquele ponto em diante, temos chegado ao que poderíamos chamar de exemplos e ilustrações particulares de como vive o crente em um mundo como o nosso. Essa porção pode ser subdividida como segue. Em Mateus 5, versos 17 ao 48, vemos o crente diante da lei de Deus e seus requisitos. Sem dúvida, você está lembrando das diversas subdivisões. Há uma descrição geral da retidão do crente. Em seguida, somos informados acerca do relacionamento entre o crente e questões como o homicídio, o adultério e o divórcio. Em seguida, aprende-se como o crente deveria falar e depois disso, lê-se sobre sua posição relativa à questão inteira da retaliação e da autodefesa, bem como qual deva ser a atitude do crente para com o próximo. O princípio envolvido em tudo isso é que o crente é alguém preocupado primordialmente com o espírito e não com a letra. Isso não significa que ele ignora a letra, mas que ele se interessa muito mais pelo espírito da questão.
O grande erro dos fariseus e seus escribas é que eles estavam interessados tão somente no mecanismo envolvido na questão. O ponto de vista cristão da lei ocupa-se com os aspectos espirituais, interessando-se pelos detalhes somente naquilo em que eles são uma expressão do Espírito. Isso é desdobrado na forma de determinado número de exemplos e ilustrações particulares. Sugiro que o capítulo 6 inteiro relaciona-se à vida do crente diante de Deus, em ativa submissão a Ele, em total dependência dEle. Quando você puder ler esse texto, capítulo, com vagar, chegará também a essa conclusão, conforme penso. Esse capítulo nunca se desvia da ideia das relações entre o crente e o Pai Celeste. Tomemos, por exemplo, o primeiro versículo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Douta sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Esse é o clima do 6º capítulo, do princípio ao fim. E no final do mesmo é dito praticamente o que já ouvíramos no começo. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Reitero que encontramos aqui uma descrição do crente como indivíduo que sabe que se encontra na presença de Deus em razão do que está interessado, não na impressão que possa causar a seus semelhantes, e sim no seu relacionamento com Deus. Por isso, quando o crente ora, não está interessado naquilo que as pessoas porventura estejam pensando, se elas estão elogiando ou criticando a sua oração, porquanto sabe que se encontra na presença do Pai que está orando a Deus. Outro sim, quando o crente dá alguma esmola, é Deus quem o crente tem em mente o tempo todo. Junte-se a tudo isso que, na medida em que o crente enfrenta os problemas desta vida, como sua necessidade de alimento e vestuário, suas reações aos acontecimentos externos, etc., tudo é encarado à luz desse relacionamento que ele mantém com o Pai. Esse é um importantíssimo princípio no que tange à vida cristã. O 7º capítulo de Mateus pode ser aceito como uma descrição do crente como quem vive perenemente sob o escrutínio de Deus e, portanto, no temor do Senhor. Não julgueis, para que não sejais julgados. Entrai pela porta estreita, acautelai-vos dos falsos profetas. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Outro sim, o crente é comparado ao homem que está edificando uma casa e sabe que ela será submetida a um teste de resistência. Penso que temos acima não somente uma análise geral do Sermão do Monte, mas igualmente um bem completo retrato e representação do crente. Certas coisas caracterizam o crente e, sem dúvida, há 3 importantíssimos princípios envolvidos, a saber, o crente é uma pessoa que deve ter a preocupação de observar a lei de Deus. No primeiro capítulo deste volume, mencionei a tendência fatal de se situar a lei e a graça como extremos opostos, em um sentido errôneo. Se não estamos debaixo da lei, nem por isso somos dispensados da observância de seus princípios. O apóstolo Paulo, em sua epístola a Romanos, assevera que a justiça da lei deve ser cumprida por nós. Jesus Cristo, tendo vindo em semelhança de carne pecaminosa, condenou na carne o pecado. Romanos 8, verso 3. Mas, por quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 4. Isso posto, o crente é sempre alguém cuja preocupação é viver e guardar a lei de Deus. E no Sermão do Monte, ele é relembrado como pode fazer isso. Outra das características essenciais e óbvias do seguidor de Cristo é que ele é uma pessoa que vive consciente de que está na presença de Deus. O mundo não vive na presença de Deus, e essa é uma das mais notáveis diferenças entre quem é crente e quem não o é. O crente é um indivíduo cujas ações são realizadas à luz dessa íntima relação com Deus. O crente, por assim dizer, não é um livre agente, antes é um filho de Deus e, em função disso,
Tudo quanto ele faz, falo com esse intuito de ser agradável aos olhos do Senhor. Eis a razão porque o crente, devido a uma questão de necessidade, deve encarar tudo quanto lhe acontece neste mundo de um ângulo totalmente diverso de todas as demais pessoas. O Novo Testamento ressalta esse ponto da primeira à última página. O crente não vive preocupado com coisas como alimentação, bebida, moradia e vestuário. Não é que ele pense que essas coisas não têm valor, mas que elas não ocupam o lugar central em sua vida, e nem são as coisas para as quais ele vive. O crente sente-se um tanto desligado das coisas deste mundo e suas atividades. Por qual motivo? Porque ele pertence a um outro reino, a uma outra maneira de viver. Ele não precisa sair deste mundo. Nisso consiste o erro dos católicos romanos em seu misticismo. O Sermão do Monte não nos recomenda sair deste mundo para vivermos a vida cristã, mas ensina-nos que a nossa atitude é radicalmente diferente da atitude de quem não é crente, por motivo de nossa relação com Deus e por causa de nossa total dependência dele. Em consequência disso, o crente, face ao seu relacionamento com o Senhor, jamais deveria preocupar-se diante de suas circunstâncias neste mundo. E isso, uma vez mais, é uma das qualidades fundamentais do crente. A terceira qualidade do crente é igualmente verdadeira e fundamental. O crente é um indivíduo que vive sempre no temor a Deus, mas não num pavor acovardado, porquanto o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Não somente o crente achega-se a Deus nos termos da epístola aos Hebreus, ou seja, com reverência e santo temor, Hebreus 12:28, como também vive diariamente com essa atitude. O crente é o único indivíduo no mundo que, a todo instante, vive com e sob esse senso de juízo iminente. Cumpre-lhe viver assim porque isso é o que o Senhor lhe diz para fazer. O Senhor diz-lhe que aquilo que o crente edificar será submetido a julgamento, que a sua vida inteira será aquilatada. O Senhor instrui-o a não dizer somente Senhor, Senhor, a não depender das suas atividades na igreja como suficientes por si mesmas, porque virá o juízo, um juízo da parte de alguém que nos prescruta o coração. Deus não olha para as vestes de ovelha do lado de fora, e sim para o íntimo. Ora, o crente é alguém que nunca se esquece desse detalhe. Eu já dissera que a acusação final que será feita contra nós, os cristãos modernos, é a de que somos superficiais e volúveis. Esses defeitos manifestam-se acima de quaisquer outros, e essa é uma boa razão para lermos a respeito de cristãos de épocas passadas. Aquela gente do Novo Testamento vivia no temor a Deus. Todos aceitavam os ensinamentos de Paulo, o qual diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, verso 10. Essas palavras foram dirigidas a crentes. No entanto, há muitos crentes em nossos dias que não apreciam a ideia. Dizem muitos que isso não lhes sucederá. Porém, isso é tanto o ensino do Sermão do Monte quanto uma doutrina do apóstolo Paulo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, 2 Coríntios 5, verso 11, o julgamento será uma realidade e haverá de começar pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17, onde realmente deveria ter início por causa do que proclamamos. Ora, tudo isso é salientado diante de nós, nesta seção final do Sermão do Monte. Deveríamos andar e viver perenemente desconfiando da carne, desconfiando de nós mesmos, sabendo que teremos de comparecer diante de Deus para sermos julgados por Ele. O caminho que conduz à vida, que é vida verdadeira, é um caminho estreito, é uma porta apertada. Quão mais importantes, pois, é considerarmos o Sermão do Monte de conformidade com pinceladas gerais, antes de começarmos a argumentar uns com os outros sobre o que significaria virar a outra face e coisas desse teor. As pessoas sempre se dirigem para essas particularidades antes de qualquer coisa, sendo essa uma abordagem totalmente falsa do Sermão do Monte. Seja-me agora permitido expor um certo número de princípios normativos que deveriam governar a interpretação do Sermão do Monte. O que se reveste de suprema importância é que sempre nos deveríamos lembrar que o Sermão do Monte
é uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou de moral. Esse sermão não deve ser reputado uma lei, uma espécie de segunda edição dos 10 mandamentos, uma série de regras e regulamentos que devam ser observados. Pelo contrário, o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente, ilustrada quanto a certos pormenores. É como se Nosso Senhor houvesse dito: por causa daquilo que vocês são, eis como vocês deveriam encarar a lei e como deveriam viver. Segue-se daí que cada uma dessas injunções não deve ser considerada e aplicada mecanicamente, como se fora um índice, porquanto necessariamente tal coisa reduziria o Sermão do Monte ao ridículo. Ao ouvir o sermão, alguns têm comentado mais ou menos como segue. Aspas, tomemos aquele mandamento, ao que quer demandar contigo, e tira-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se assim agíssemos, não demoraria muito para nada mais restar-nos no guarda-roupa. Fecha aspas. Este é o tipo de abordagem que nunca deveria ser feita. Não devemos considerar aquela injunção isoladamente e então dizer: isto precisa ser aplicado. Não é assim que a questão deve ser encarada. O que nos é aqui inculcado é que eu deveria manter-me em uma atitude tal que, sob determinadas circunstâncias e condições, eu fizesse precisamente isso, deixar também a capa e caminhar uma milha a mais. No Sermão do Monte não temos algumas regras mecânicas que devam ser aplicadas ao pé da letra, mas cumpre-me ser uma pessoa de qualidades tais que, se for para a glória de Deus, eu esteja pronto para assim agir. Tudo quanto tenho e sou é dele, e já não pertenço a mim mesmo. Por conseguinte, neste ponto temos uma ilustração particular de um princípio ou atitude em geral. Já descobri que é dificílimo explicar, por meio de palavras, essa relação entre o geral e o particular. De fato, suponho que uma das coisas mais difíceis que há em qualquer terreno ou departamento do pensamento humano é definir no que consiste essa relação. O mais próximo até onde posso ir, para minha satisfação, é algo conforme passo a dizer. A relação entre qualquer injunção particular e a vida inteira da alma, penso eu, é a relação entre um artista e as regras e leis particulares que governam aquilo que ele está executando. Tomemos, por exemplo, a questão da música. Um pianista pode estar executando alguma grandiosa peça musical com toda exatidão, sem cometer quaisquer erros. Não obstante, é possível que nem por isso esteja realmente tocando a sonata ao luar de Beethoven. Sim, ele está tocando corretamente as notas, mas o resultado não é a sonata ao luar. O que ele está fazendo, portanto? Está tocando as notas mecanicamente, ao mesmo tempo que perde a alma e a verdadeira interpretação da peça. Não está executando aquilo que Beethoven tinha em mente quando compôs a peça. Penso ser essa a relação entre a totalidade e as suas porções constituintes. O artista, o verdadeiro artista, sempre faz tudo corretamente. Nem os mais mestres podem dar-se ao luxo de negligenciar regras e princípios. Porém, não é isso que os tem transformado em grandes artistas. Ser grande artista deve-se a algo extra, a maestria de expressão. É o espírito, é a vida, é o todo que ele é capaz de transmitir. Parece-me que aí reside a relação entre o que é geral e o que é particular no Sermão do Monte. Não podemos divorciar estes dois aspectos, não podemos separá-los. O crente, a despeito de enfatizar o espírito, igualmente preocupa-se com a letra. Todavia, não vive exclusivamente preocupado com a letra e nem jamais deveria considerar a letra como algo que foi superado pelo espírito. Portanto, que me seja permitido sumariar essa questão como segue. Eis alguns testes negativos que precisam ser aplicados. Se você perceber que está argumentando com o Sermão do Monte em algum ponto, isso significa que ou há algo errado com você, ou então que labora em erro a sua interpretação desse sermão. Tenho averiguado ser muito valiosa essa regra. Às vezes, quando leio o Sermão do Monte, eis que algo me atinge e quero debater com o mesmo. Pois bem, repito que isso quer dizer ou que toda a minha atitude é distorcida e destarte não estou vivendo e nem servindo como exemplo das bem-aventuranças, ou então
que estou interpretando aquela injunção particular de forma errada e falsa. O Sermão do Monte é verdadeiramente terrível. Assim sendo, tenha cuidado ao lê-lo e, sobretudo, quando estiver falando a respeito dele. Se você chegar a criticar esse sermão em qualquer ponto, você estará realmente revelando muita coisa sobre si mesmo. Por conseguinte, usando as palavras de Tiago, sejamos conforme ele recomendou. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Novamente, se a sua interpretação fizer com que alguma das injunções do Sermão do Monte pareça ridícula, então você pode ter certeza que a sua interpretação está errada. Você conhece esse tipo de argumento. Já o mencionei na ilustração sobre a túnica e a capa. Essa modalidade de interpretação, repito, necessariamente labora em erro, pois nosso Senhor jamais ensinou qualquer coisa ridícula. Finalmente, se você considerar impossível qualquer injunção particular desse sermão, uma vez mais sua interpretação e a sua compreensão a respeito devem estar equivocadas. Permita-me colocar a questão nos seguintes termos. Nosso Senhor ensinou-nos essas verdades e agora Ele espera que as ponhamos em prática. A sua ordem final, conforme você deve estar lembrado, aqueles homens que Ele enviou para que pregassem foi: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 e 20. Ora, no Sermão do Monte encontramos exatamente essas coisas. Cristo queria que elas fossem ensinadas, queria que elas fossem postas em prática. Nosso Senhor mesmo vivia harmonicamente com os princípios do Sermão do Monte. Os apóstolos, por igual modo, viviam o Sermão do Monte. E se você der-se ao trabalho de ler as vidas dos santos de todos os séculos e dos homens que mais poderosamente têm sido usados nas mãos de Deus, descobrirá que, em cada caso, foram indivíduos que não somente tomaram a sério o Sermão do Monte, mas até mesmo aceitaram-no literalmente. Se você lesse a vida de um homem como Hudson Taylor, descobriria que ele vivia literalmente esses princípios e que ele não foi o único a assim fazer. Todas essas coisas foram ensinadas pelo Senhor e tinham em mira a cada um de nós, seu povo. É assim que se espera que o crente viva diariamente. Houve época em que a designação dada aos crentes era que eles eram homens tementes a Deus. Não está em pauta algum temor acovardado e nem o temor que produz tormento. 1 João 4,18. Mas acha-se aqui admirável descrição do crente autêntico. Conforme estamos vigorosamente lembrados, em Mateus 7, o crente é o homem que vive no temor a Deus. Podemos dizer acerca da vida de nosso Senhor Jesus Cristo que ele viveu como alguém que temia a Deus. Destarte, você percebe quão importante é esse ponto de vista a respeito do crente. Tão frequentemente, conforme venho salientando, os crentes modernos que às vezes são capazes de apresentar testemunho realmente brilhante e aparentemente emocionante de alguma experiência que tiveram, não parecem ser pessoas tementes a Deus, mas dão a nítida impressão que são homens mundanos, tanto na maneira de vestir, quanto em toda a sua aparência, sem mencionarmos o fato que são turbulentos e dotados de uma falsa confiança própria. Isso posto, não somente devemos levar a sério as injunções do Sermão do Monte, mas também precisamos confrontar nossas interpretações particulares à luz dos princípios acima expostos. Cuidemos da tendência de ficar discutindo contra esses princípios. Cuidemos para não os fazermos parecer ridículos e acautelamo-nos para não interpretá-los de tal maneira que julguemos ser impossível a aplicação de qualquer um deles. Pois essa é a vida para a qual fomos chamados. Repito que, se ao menos cada crente da igreja atual estivesse vivendo o Sermão do Monte, então o grande reavivamento pelo qual temos estado orando e anelando já teria começado. Estariam acontecendo coisas notáveis e assombrosas. O mundo ficaria atônito e homens e mulheres seriam impelidos e atraídos para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos confira a graça para considerarmos atentamente esse Sermão do Monte e para nos lembrarmos que o nosso papel não consiste em nos sentarmos para julgá-lo, pois nós é que estamos sendo julgados.
E o edifício espiritual que estamos erigindo neste mundo e nesta vida haverá de ser submetido a uma prova final diante dos olhos prescrutador do Cordeiro de Deus que foi morto.